Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe aí sua família, a sua vida. Estou aqui em nome de Jesus Cristo, trazendo aqui a palavra do Senhor para o seu coração, né? Temos que ser sensível à voz do Espírito Santo do Senhor, né? E obedecer. Temos que obedecer ao nosso Pai, né? Quando o nosso Pai, ele dá uma ordem, nós temos que obedecer, porque ele tem pressa e ele quer que nós venha ouvir as suas palavras, né? A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Como é que nós vamos ser libertos? Conhecendo a verdade da palavra do Senhor. O Senhor, ele nos orienta, o Senhor, ele nos instrui e ele nos guia através da sua verdade, da sua palavra. A palavra do Senhor, ela transforma vida, ela liberta, ela transforma, ela restaura, dá vida e salva. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Quero estar aqui em nome de Jesus Cristo. Quero estar aqui em nome de Jesus. Mais uma vez aqui. Tá trazendo aqui a palavra de Deus para o nosso coração essa noite. A qual Deus trouxe ao meu coração neste momento. Ele quer que nós venha conhecer a verdade. Examine as Escrituras. Examine a palavra de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos muitas palavras que não sabemos se realmente são de Deus ou é do ser humano. Por isso que é muito importante, ovelha do Senhor, que nós venha meditar na palavra do Senhor, para que nós venha conhecer a verdade da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse vídeo. Mas seja à noite, ou o dia, ou à tarde. Tá? Que seja uma ótima noite, uma ótima tarde. Ou um ótimo dia abençoado no seu horário, mas que Deus abençoe aí o seu dia, a sua noite, ou então a sua tarde, o horário que você estiver ouvindo aqui a palavra do Senhor, através desse vídeo. Que Deus te abençoe. Tá bom? Vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração neste momento. Aqui não sou eu, aqui é o Espírito Santo do Senhor a ministrar aos nossos corações a verdade da palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor que se encontra aqui em 1 Samuel 15. Essa palavra, ela é muito forte. Muito forte essa palavra. Presta atenção que Deus ele vai falar ao nosso coração neste momento. Amém? Palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel 15. Versículo 24 até ao 28. O título dessa palavra, no começo fala assim: Deus manda Samuel repreender
a Saul, um profeta de Deus, a qual tinha sido ungido a rei de Israel. Olha só o que fala aqui a palavra do Senhor para o nosso coração. Deus quer falar conosco. Amém? Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o editor do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. É muito forte essa palavra, meu amado e minha amada do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui a respeito de Saul, um rei de Israel que foi levantado, ungido, para cuidar do povo de Deus. O que aconteceu aqui na palavra do Senhor? Deus, ele mandou Samuel repreender a Saul. Saul, ele não obedeceu à ordem de Deus. Saul, ele não fez a vontade de Deus, o que Deus mandou ele fazer. Em vez de Saul obedecer a Deus, a sua vontade, a sua palavra, o Saul, obedecer ao povo, à voz do povo. E por isso, por Saul não obedecer a Deus, a sua vontade, o Senhor rejeitou o Saul. O Saul deixou de ser rei. Jesus tirou de Saul o reinado que estava sobre ele. Que ele foi rei de Israel, para cuidar de Israel. Mas por ele não obedecer a Deus, Saul não obedeceu a ordem e a vontade de Deus, Deus rejeitou a Saul. Olha como é sério aqui o que Deus está falando para nós nesse momento, através da sua palavra. Tem muitos profetas. Isso aqui é profeta que foi ungido para cuidar de Israel, de um povo a qual o Senhor tinha colocado na mão dele. Saul, em vez de dar ouvido à voz de Deus, obedecer a Deus, foi dar ouvido à voz do povo. Então, ele foi rejeitado. Saul, ele foi rejeitado por Deus.
Olha só o que ele falou. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o editor do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Como está aqui na palavra de Deus, é o que está também acontecendo hoje no nosso meio, no meio cristão. Quantos profetas que foram ungidos para cuidar do povo de Deus e não está cuidando do povo de Deus, não está pregando a verdade, não está ensinando a verdade, não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua própria vontade, não prega a verdade com medo. E quando Deus ele chama uma mulher e chama um homem de Deus para a obra de Deus, ele e ela têm que fazer a vontade de Deus, o que Deus manda. E não a vontade do povo. Porque o povo ele tá para ser instruído através da palavra de Deus que os profetas ali ensinaram. Hoje, muitas ovelhas estão desviadas, muitas ovelhas hoje estão aí sofrendo por não serem instruídas, na verdade, por não ouvir a verdade. Hoje em dia, o que nós estamos vendo no meio cristão, é muito pouco amor com as almas. As pessoas só estão preocupadas com si próprias, em fama, em aparecer, em seu nome ser curtido. Porque temos que pregar a palavra de Deus. Todo tempo, a todo momento, temos que pregar a palavra do Senhor e pregar a verdade. Deus, ele não chama covarde. Os tímidos, eles não herdarão o reino de Deus. Temos que pregar a verdade da palavra do Senhor, para que vidas conheçam a verdade, que vida seja salva. Aqui na palavra do Senhor tem profecia contra falso profeta, que fala o que Deus não mandou falar, que fala adivinhações no nome de Deus e Deus não mandou falar. Depois a gente vai ver em seguida aqui uns 2 versículos que relata isso sobre falsos profetas, que falam em nome de Deus, sendo que Deus não falou. Ovelha do Senhor, acorda para a verdade. Profeta do Senhor, acorda para a verdade. Faça a vontade de Deus. Porque se você não obedecer a Deus, profeta de Deus, se você não obedecer a Deus, se você não fazer a vontade de Deus, com medo do povo, com medo das pessoas, com medo por covardia, porque quando Deus ele manda, ele garante. Se o seu ministério verdadeiramente é de Deus, se Deus te levantou para a obra, se Deus te chamou para a obra, prega a verdade. Porque a verdade é que vai levar a alma para o céu. Não engana as ovelhas do Senhor. Prega a verdade, prega o verdadeiro evangelho. João Batista, lá, quando pregava, ele pregava a verdade. João Batista não pregava mentira, ele pregava a verdade. Goste quem quisesse ou não, sempre vai ter pessoas criticando, sempre vai ter quem quer ouvir a verdade e quem não quer. É assim mesmo. Mas não podemos se acovardar. Profeta de Deus, não se acovarde, não tenha medo, pregue a verdade da palavra do Senhor. Para que no grande dia, quando Jesus vier buscar o seu povo, lavado e remido, você não venha ouvir, apartai-vos de mim, voz que eu não conheço. A palavra do Senhor fala claramente em Mateus,
Senhor, profetizei no teu nome. Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. Há muitos que estão em cima do altar. Há muitos que estão pegando o microfone e não estão pregando a verdade. Não estão alimentando as ovelhas de Deus com a verdade. Não estão mostrando o caminho verdadeiro para as ovelhas. Se arrependa. Se arrependa. Quem estiver nessa prática em cima do altar, quem foi consagrado para fazer a obra de Deus, faça a obra de Deus com amor e com a verdade. Para que você, quando Jesus vier, você seja salvo. Porque a oportunidade que Deus nos dá é aqui na terra. Aqui na terra nós podemos escolher. Mas depois daqui, não temos mais escolha. Nós vamos colher aquilo que nós semear. Não adianta, não tem para onde correr. Nós colheremos aquilo que nós vamos semear. Ovelha de Deus, medita na palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Medita. A palavra do Senhor fala que o meu povo, ele perece, ele sofre por falta de conhecimento, por não examinar a Escritura. Esse evangelho que a gente vê hoje, Deus falou, Deus disse. Quantos que estão no microfone, em cima do altar, falando que Deus disse isso, Deus disse aquilo, e Deus não falou. É para agradar o povo. E o povo não é liberto, o povo não escuta a verdade, e o povo está na igreja sofrendo, as ovelhas estão sofrendo. Quantas ovelhas que estão sofrendo, que não estão sendo bem cuidadas, não estão sendo acompanhadas, estão escutando palavra mentirosa, não estão ouvindo a verdade. Jesus, quando ele pregou a palavra do Pai, ele pregou a verdade. Goste ou não, é a verdade. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não adianta passar a mão na cabeça de erro de ninguém, não adianta passar a mão no pecado de ninguém. Tem que falar a verdade, profeta de Deus, tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade, para que as ovelhas elas se arrependam do pecado. Quando nós se arrependemos, quando nós pedimos a Deus perdão, Deus ele nos perdoa. Deus ele não veio julgar, ele veio salvar o povo, o pecador, o doente, para salvar e curar, libertar. Hoje em dia, o que nós estamos vendo na casa do Senhor é mais preocupação. Uma igreja cheia é de campanha. É igreja cheia, as igrejas cheias de campanha. É um verdadeiro comércio que nós estamos hoje vendo na casa do Senhor. E o verdadeiro evangelho que Jesus aqui pregou não está sendo pregado hoje na casa do Senhor. Onde, meu amado e minha amada do Senhor, você vê na palavra de Deus aqui, Deus ensinando sobre campanha? Fala para mim. Aonde? Aonde? Porque Deus ele nos ensina a nós obedecer. Deus, na palavra dele, ele nos ensina a nós obedecer. Se nós obedecer ao Senhor, a sua palavra, e cremos, ele não vai deixar faltar nada para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Vigie, meu amado e minha amada, com a sua salvação, com a sua alma. É muito sério. É muito sério. Jesus rejeitou a Saul.
Porque não fez a vontade de Deus, fez a vontade do povo. Foi dar ouvido ao que o povo queria, a vontade do povo. Profeta não é chamado para agradar ninguém, é para agradar a Deus, fazer o que Deus manda. Gostou ou não, a verdade é essa aqui. Profeta de Deus não é chamado para agradar ninguém, porque Jesus pregou a verdade a todo tempo. Jesus pregou a verdade a todo tempo. E nem todo mundo aceitou a verdade de Jesus quando ele pregava. E hoje não é diferente. Nem todo mundo vai querer o conserto. Nem todo mundo vai querer ouvir a verdade. Mas nem por isso temos que deixar de pregar a verdade. Aquele que quiser ouvir a verdade de Deus e quiser ser salvo, amém. Ouviu a verdade de Deus, quer obedecer. Aquele que não quer, amém. Que Deus abençoe a vida dele. Hoje em dia, não é diferente no tempo que Jesus pregava. Jesus pregava a verdade. Jesus não pregava ensinando sobre riqueza, sobre campanha, sobre a pessoa ficar rico, sobre casa, carro, sobre a pessoa ser cheia de dinheiro. Jesus não pregou isso, não. Hoje em dia é o que nós vemos dentro das igrejas, é isso. É um evangelho que Jesus não pregou. Jesus pregou a verdade e nem todos gostou da verdade, da palavra de Jesus. E nem por isso ele deixou de pregar por causa disso. Não adianta estar em cima de um púlpito, enganar tantas ovelhas, com falsidade, com hipocrisia, sem falar a verdade, sem ensinar a verdade, o verdadeiro evangelho. Não adianta. Não adianta. Porque dos olhos de Deus ninguém se esconde. Deus, ele está vendo tudo. Jesus está vendo tudo que está acontecendo na casa dele. Jesus está vendo tudo que está em cima do altar dele. Hoje, as pessoas que estão em cima do altar não têm temor. O altar do Senhor é um altar numa maior bagunça, numa palhaçada. Hoje em dia a gente não vê temor no altar de Deus. Hoje em dia a gente não vê temor na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor hoje está um verdadeiro comércio. E as ovelhas comendo tudo. Não examinam as escrituras, comendo tudo. Por quê? Não estão indo buscar Jesus. Elas estão sendo atraídas pelas coisas materiais. Porque Jesus fala que nós temos que buscar as coisas do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É obedecer a Deus. Obedecer a Deus, fazer a sua vontade. Jesus não vai deixar faltar nada a você. Jesus sabe o que você precisa. O dia da manhã pertence a Ele. Nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência passar necessidade. É muita coisa hoje que a gente está vendo no meio cristão que tem entristecido o coração do Senhor. Porque aqueles que diz que é profeta de Deus, só diz que é profeta de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Atrai um povo para dentro da casa do Senhor com promessas financeiras, com coisas financeiras. Mas não ensina a verdade da palavra de Deus para que as ovelhas elas conheçam a verdade, as ovelhas elas sejam libertas, elas sejam salvas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder sua salvação? Que adianta? Que adianta? Se você tem Jesus, você tem tudo, porque Jesus é dono de tudo.
E ele não vai deixar faltar para você. Jesus cuida de mim, Jesus cuida aqui do meu esposo, da minha família. Jesus me deu a minha casa própria. Eu morava muito tempo. Eu morava muito tempo pagando aluguel. Muito tempo pagando aluguel. E Deus, ele me deu a minha casa própria, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu não fiz campanha, não fiz nada. O que eu busco todo dia é fazer a vontade dele, obedecer aquilo que ele, a vontade dele, obedecer a palavra dele. O que todo dia eu tenho buscado é obedecer a Jesus, a sua palavra. Porque o Senhor, ele sabe as nossas necessidades. Eu estava com um projeto no meu coração de construir uma casa. E Jesus me deu a casa pronta. Jesus me deu a casa pronta. Meu esposo pagou direitinho. Estamos hoje na nossa casa própria, com tudo direitinho, graças a Deus. Deus tem suprido, Deus não deixa faltar nada. Não fiz campanha, não fiz nada. O que eu busco todo dia é ouvir a voz de Deus, obedecer a sua palavra e viver um verdadeiro evangelho. Ainda que eu estou no mundo e eu estou vendo tudo que está acontecendo, eu estou vendo como que está a corrupção, como que está as pessoas se corrompendo, como que está o meu cristão. Mas o meu coração tem que estar no Senhor. Eu tenho que buscar pela minha salvação. Eu tenho que buscar cada dia mais me limpar. Eu tenho que buscar viver a palavra de Deus. A salvação, ela é individual. E eu tenho que todos os dias estar buscando viver a palavra de Deus e ter um bom testemunho de cristão. Porque Jesus, quando ele entra no coração de uma pessoa, quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, quando ela abre o coração para Deus, a vida dela verdadeiramente é transformada. Se a pessoa diz que é de Deus e a vida continua a mesma, que ela tem Jesus na vida dela, que ela crê em Jesus, que ela é cristã, e a vida dela continua a mesma, não tem mudança de vida, não tem testemunho de vida de um verdadeiro cristão, essa pessoa nunca não deixou Deus entrar verdadeiramente no coração. Porque Jesus ele trabalha por inteiro, não é pela metade. Jesus ele trabalha por inteiro em nossas vidas. Eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eu estou no mundo, mas o que está no mundo não entra dentro de mim, mas eu não me corrompo com as coisas do mundo. Temos que viver a palavra de Deus, temos que obedecer. As pessoas, elas não querem obedecer. Elas querem ouvir palavra que agrade, elas querem ouvir palavra de vitória. A vitória, ela vem com a obediência. É obedecendo que você vai ter vitória. É obedecendo, é praticando, é vivendo, é obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Obedecer a Deus, a palavra de Deus. Hoje, tem muitos Saul que tá aí com o microfone na mão em cima dos altares, que não obedece a Deus, que não faz a vontade de Deus, ele acha que Deus está na vida dele. Mas não está. Como Jesus aqui rejeitou a Saul, que não fazia a vontade dele, que agradou ao povo, fez a vontade do povo, assim também é hoje. Jesus já rejeitou a muitos Saul que estão em cima do altar. E muitos nem sabem.
O ministério não flui, nada acontece, nada muda. Não vê a glória de Deus, não vê nada. Como aqui estava falando a palavra do Senhor. Né? Deus, olha como é que Deus é. Olha as coisas de Deus como é que é. As coisas de Deus é santa. As coisas de Deus é séria. Não é bagunça. O altar de Deus não é show. O altar de Deus não é bagunça, não é palhaçada. Que muitas das vezes a gente vê que essas palhaçadas, muitas coisas no altar do Senhor, que a gente fica entristecido por dentro. Mas Deus, ele vê tudo. Jesus usou Samuel para repreender a Saul. Tá sim de Saul hoje. Que acha que Deus está na vida dele, mas Deus não está. Deus, ele levanta. Deus, ele levanta a rei. Jesus, ele bota para sentar na cadeira, mas ele também ele tira. Sabe por quê? Porque não obedece a Deus e não faz a vontade de Deus. Assim como Deus, ele bota na cadeira para sentar como rei, como profeta, ele tira também ali da cadeira que ele colocou. Se não obedecer a ele, se não fazer a vontade dele. Porque quando Deus, ele escolhe o profeta, quando o óleo desce sobre a cabeça do profeta, quando ele é consagrado a Deus, não é para ele fazer a vontade dele. É para fazer a vontade de Deus. É para ele obedecer a Deus e guiar o povo de Deus no caminho da verdade. Auxiliando, instruindo, pregando a verdade para o povo ser salvo, ser liberto. O profeta de Deus, quando ele é levantado a profeta, é para fazer não a vontade dele, mas a vontade de Deus. E tá assim, ó, de profeta que não tá fazendo a vontade de Deus, mas tá fazendo a sua própria vontade. Ou a vontade do povo. Não adianta agradar os outros e não agradar a Deus. Não adianta fazer a vontade dos outros, mas não fazer a vontade de Deus. É muito sério. É muito sério e muito forte essa palavra aqui de Deus, que Deus ele está falando ao nosso coração neste momento, através do seu Espírito Santo. É com muito temor no meu coração que eu estou, através do Espírito Santo de Deus, falando essa palavra. É muito forte, é muito, muito forte mesmo. Muito forte. Mas aqui, como está na palavra do Senhor, em 1 Samuel 15, do 24, versículo ao 28, aqui, como está falando na palavra do Senhor, não é diferente o que nós estamos vivendo hoje. Não é diferente com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Porque, meu amado e minha amada, é muita ovelha sofrendo. É muitas ovelhas perdidas. É muitas ovelhas sem o cuidado do seu pastor, do profeta que Deus colocou ali para cuidar do povo de Deus. Hoje em dia, os profetas, muitos, não é todos profetas. Tem profeta de Deus que faz a vontade de Deus. Mas tem profeta que não está fazendo a vontade de Deus. É o que Deus está falando para nós neste momento. O profeta de Deus é chamado, é ungido, é consagrado, é levantado como profeta. Não é para fazer a sua vontade e nem a vontade de ninguém,
mas a vontade de Deus. Obedecer a palavra de Deus e fazer o que Deus lhe ordena. Pregar a verdade. Profeta não é para estar fazendo a vontade do povo, estar escutando. Ele tem que ouvir a voz de Deus, ele tem que obedecer a Deus e a palavra de Deus. Há muitos profetas que tá desagradando muito a Deus. Há muitos que estão em cima do altar, que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão obedecendo a Deus. Mas naquele grande dia, o mais triste de tudo é naquele grande dia. Igual fala aqui em Mateus: apartai-vos de mim, vós que não conheço. Jesus tem rejeitado a muitos Saul que estão em cima do altar. Saul não obedeceu a Deus. Saul não obedeceu ao que Deus falou para Saul obedecer aquilo ao qual o Senhor tinha falado para ele, mas ele não obedeceu. Saul, em vez de obedecer a Deus, a sua voz, foi obedecer a voz do povo, porque ele falava assim: temi ao povo e dei ouvir a sua voz. Aí aqui Jesus aqui fala, né? E virando-se Samuel para sair, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Olha como é forte, né? O que Deus está falando para nós. É muito forte. Aqui essa palavra aqui está falando em obediência. Tá vendo como é que é muito sério? O evangelho não é o que nós estamos vendo hoje. O verdadeiro evangelho que Jesus nos ensinou é a obediência. Jesus, ele quer a nossa obediência. Que nós venhamos obedecer a sua palavra. Ele quer que nós obedeçamos. É o que Jesus quer que nós, ovelha, líderes, profeta, aquele que Deus chamou para fazer a obra, as ovelhas, os cristãos, eles obedeçam a Deus. Faça a vontade de Deus. Porque se nós não obedecer, como vamos para a glória, como vamos ser salvos? Se não obedecer a Deus, se não obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. Tá vendo como é que nós temos que obedecer, como é sério? Como muitos que estão no altar estão aí sem obedecer a Deus, cristão também, ovelha que não está obedecendo. Meu amado, minha amada do Senhor, não olhe para aquele que não está levando a palavra de Deus a sério. Não olhe para aquele que está dando mau testemunho, que diz que é cristão, mas ele está dando mau testemunho. Não olhe. A salvação, ela é individual. Busque cada dia mais obedecer a Deus. Fique firme na presença de Deus. Deus é contigo. Temos que olhar para Jesus. Porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados. Muitos são chamados. A palavra de Deus fala. Mas escolhidos são poucos. Porque nem todos querem obedecer. Nem todos querem ouvir. Dar ouvido à palavra de Deus. À vontade de Deus. Como é que uma pessoa quer ser salva e ela não quer obedecer? Como é que é isso?
Como é que uma pessoa fala assim, eu tô salva? A nossa salvação é cada dia, a cada dia nós estamos que está buscando pela nossa salvação. A palavra de Deus fala que aquele que está limpo, ele busca se limpar mais. Cada dia mais. Nós somos ser humano que nós falhamos, sim. Mas o pecado não pode dominar mais nós cristãos. Por isso que Deus fala que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Aquele que está limpo, busque para se limpar mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. A porta é estreita. A porta de Jesus é estreita. Mas o resultado é a salvação, ela na glória, junto com Jesus. Vale a pena obedecer. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Obedeça a Deus. Não se importe com o que ninguém fale. É a sua salvação. Só Deus pode lhe salvar e mais ninguém. Então não se importe com o que os outros falam ou deixem de falar. Ore pela pessoa, entregue das mãos do Senhor para que também ela venha abrir o coração para Deus, para ela ser liberta e salva, em nome de Jesus. Amém? Viva a palavra de Deus, obedeça a Deus. E aqueles que dizem que é cristão e estão dando mau testemunho, aqueles que dizem que é cristão e que as práticas, o viver é igual às pessoas aí do mundo, vamos buscar pela nossa salvação. Vamos buscar cada dia mais pela nossa salvação. Estamos limpos. Porque se não obedecemos a Deus, a sua palavra, como é que nós vamos para a glória? Como é que uma pessoa é salva se ela não obedece a Deus? Muitas pessoas falam, eu tenho Jesus, eu sou cristão. Mas quando tu vai olhar os frutos, quando tu vai olhar o mau testemunho, Jesus fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus tem rejeitado a muitos Saul. Jesus tem rejeitado a muitos Saul, porque não quer obedecer a Deus, não quer fazer a vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Porque Deus, ele coloca para sentar na cadeira lá, como o rei, né? O Jesus que coloca na cadeira para sentar como rei, ele também ele tira. Se nós não obedecer, também ele tira. Porque ele é dono de tudo, ele pode tudo, o poder e o domínio está nas mãos de Jesus. Nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Quem faz tudo é Deus, o poder está nas mãos de Deus e é Ele que faz tudo. Então, vamos obedecer. Ovelha de Deus, ovelha amada de Deus. Obedeça a Deus para que você seja salvo. Medite na palavra verdadeira de Deus. Medite na palavra do Senhor. É meditando aqui na palavra de Deus
que você vai conhecer a verdade. Para você ser salvo e não estar enganado na presença do Senhor. Há muitas pessoas que estão na presença do Senhor, achando que estão salvas e estão dando um mau testemunho e não estão obedecendo a Deus, não estão obedecendo a palavra de Deus. Porque hoje em dia o que nós estamos vendo hoje no meio evangélico é isso. Tudo pode, isso aqui não tem nada a ver. Jesus só quer o coração. O evangelho hoje que estamos vendo nas igrejas, falo isso com muito temor no meu coração, porque eu sou ovelha e eu vejo. Não tem nada a ver, não. Nada a ver. Não tem nada a ver, não. Hoje em dia, o verdadeiro evangelho, quando a gente vai falar, a gente é criticado. Quando se fala a palavra verdadeira de Deus, somos criticados, somos apontados por falar a verdade, por ensinarmos a verdade. As pessoas estão tão no evangelho hoje de não ter nada a ver. A porta larga hoje, né? Hoje em dia o evangelho que nós estamos vendo é a porta larga. Tudo pode. Não tem nada a ver. Mas no grande dia Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. Então, é melhor obedecer agora, é melhor dar ouvido à voz de Deus agora, para você ser salvo, você se consertar, se conserte. Não se contamine com o evangelho que hoje estamos vendo. Porta larga. Tudo pode. Não tem nada a ver. A palavra do Senhor fala no Novo Testamento. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém a santo. Jesus fala, ser santo como eu sou santo. Não olhe para aquele que diz que é cristão e está dando mau testemunho. Não. Se a pessoa diz que é de Deus e está dando mau testemunho, deixa ela nas mãos de Deus. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, ele não é mais inocente, porque conhece a verdade. Conhece a verdade. Busque agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor fala, ser santo como eu sou santo. Santo é separado. Santo não está misturado com as sujeiras do mundo, com essas coisas aí que o mundo oferece, não. Da carne. Ainda que nós somos seres humanos falhos, mas uma coisa é nós ser. Uma coisa é nós sermos seres humanos aqui na terra, que nós falhamos, e outra coisa é estarmos nós praticando, fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor, que é errado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não se contamine com o mundo, não se contamine com as coisas do mundo. E não olhe para aquele que está dando mau testemunho. Entregue ele nas mãos do Senhor. E busque se limpar cada dia mais. Obedeça a Deus e obedeça a palavra do Senhor. Porque se nós diz que é cristão, eu sou cristão e não obedeço a Deus, a vontade de Deus, não sou cristã e também estou me enganando, porque a Deus ninguém engana. Então, a pessoa diz que eu sou cristã e dá mau testemunho, está fazendo o que não deixa, fazendo o que não agrada a Deus? Não. Santo é santo, não se mistura, não se contamina com as coisas do mundo. Santo é diferente. O santo,
ele é diferente, o santo, as coisas santas, ela é separada. Ela é separada. Jesus, ele pregou para pecador, mas os pecadores não contaminou a Jesus. É uma diferença muito grande. Jesus, ele veio para os pecadores e para os doentes, mas Jesus não se contaminou com as coisas do mundo. Jesus, ele pregava para pecador. Jesus, ele veio para nós pecador, para os doentes. Pregou, levou a palavra do Pai para os pecadores. Ele veio para nós pecador, nos dando uma oportunidade, nos dando a salvação para nós, se nós quisermos obedecer a Deus. Mas ele não se contaminou. Não deixou o pecado. Não se contaminou. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para os pecadores, para os doentes. Jesus veio para os pecadores, para nós pecadores. Mas ele não se contaminou com a sujeira. Não se contaminou com pecado. Ele ensinou para que nós viéssemos se arrepender dos pecados. Ele ensinou para nós pedir perdão, para nós se arrepender dos pecados, para nós termos a vida eterna. Uma coisa é eu ser um ser humano que sou pecador, e outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado. Uma coisa é uma pessoa ser um ser humano pecador e falho, e outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado. Jesus, ele ensinou nas suas pregações, ele ensinando a palavra do Pai, para que nós viéssemos se arrepender dos nossos pecados, para que nós viéssemos pedir perdão ao Pai pelo nosso pecado, que nós viéssemos se consertar, para que nós viéssemos herdarmos a vida eterna, para que nós viéssemos receber a salvação. Aí aqui Jesus fala na palavra, Jesus fala na palavra dele aqui. Olha só, como é forte o que Deus fala aqui. Vou deixar aqui para sua meditação. Em Jeremias, capítulo 23. Jesus fala sobre os falsos profetas. Olha só, versículo 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados até na minha casa. Achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, tanto profeta como sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E aqui no versículo, em Jeremias 23, você vai ver no versículo 19, fala assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinavos vaidade. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Aqui em Jeremias, Deus usa Jeremias para falar sobre os falsos profetas, né? Que estão contaminando a casa do Senhor, que estão falando palavra, profecias e ensinando vaidade. Olha só, profetas ensinando vaidade, profetas ensinando vaidade, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Profeta de Deus, aqui em Jeremias 23, né, versículo 19, fala. Você medita aí, é muito forte que Deus fala, né?
profeta como sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Você olhe, meu amado e minha amada, veja aí se hoje é diferente o que está aqui falando na palavra do Senhor. A casa do Senhor contaminada, a casa do Senhor. Olha só o que nós estamos vendo hoje na casa do Senhor. Mas os olhos de Deus vê tudo. Deus, ele vê tudo. A palavra do Senhor que estamos aqui agora, estamos meditando, o que nos relata, que está muito claro, não é diferente ao que nós estamos vendo hoje na casa de Deus. A casa de Deus hoje é contaminada. A casa do Senhor hoje é o que a gente vê, é muitas coisas que não agradam ao Senhor. Porque os profetas, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Os profetas não estão obedecendo a Deus. Tem uns que obedecem e fazem a vontade de Deus, mas nem todos. Nem todos. Mas o Senhor, como aqui, ele falou, né, de Saul. Ele falou de Saul. Deus mandou Samuel repreender a Saul. Saul não fez a vontade de Deus, não obedeceu a Deus. E foi obedecer, ouvir a voz do povo, que o povo estava ali falando. Profeta de Deus é para obedecer e fazer a vontade de Deus, o que Deus manda, porque quando Deus ele manda, ele garante. Profeta de Deus não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus, é para estar fazendo a vontade do Pai, que é levar a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, ensinar a verdade para que as pessoas sejam libertas e salvas. Há muitos Saul que estão hoje aí rejeitados pelo Senhor. Porque não faz o que Deus manda, não faz a vontade do Senhor. Deus, ele bota no trono, ele bota para sentar lá, como eu já falei, mas ele tira. Assim como Deus, ele levanta profeta e bota ele para sentar na cadeira, ele também, ele bota, ele tira. Porque não faz a vontade de Deus, não obedece. Para você ver a importância do que Deus está chamando aqui agora a nossa atenção, da obediência. Olha só como é que Deus ele está falando aqui sobre a obediência para nós. De Gênesis a Apocalipse. Deus, a palavra dele é para nós obedecer a Deus. Nós somos seres humanos que falhamos, sim, mas como eu já falei, somos seres humanos que falhamos, mas não vivendo na prática do pecado, não vivendo, praticando e fazendo as coisas que não é do agrado do Senhor. Obedeça a Deus, meu amado e minha amada. Não vá por aquilo que você está vendo, do mau exemplo, do mau testemunho daquela pessoa que não obedece, que não está levando a palavra de Deus a sério. Porque é céu para aquele que obedece a Deus. É o reino de Deus, é o céu, aquele que obedece a Deus. Mas aquele que diz que é cristão e está aí na porta larga fazendo, dizendo que não tem nada a ver. Por que é que muitas pessoas elas não querem ouvir a palavra de Deus, a verdade? Por que é que muitos criticam a verdade da palavra de Deus? Por que é que muitos, quando ouvem a verdade da palavra de Deus, ela critica? Por quê? Porque estão vivendo um evangelho de porta larga, que tudo pode e não tem nada a ver. Então, quando ouve a verdade da palavra do Senhor, é mais fácil criticar, porque não quer obedecer, não quer renunciar à vontade da carne. Não quer renunciar à vontade da carne. Muitos não querem obedecer a Deus, à vontade de Deus, a palavra de Deus, para fazer a vontade de sua carne.
Bom? Fique com essa palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Bom?